lá, senhor Alexandre Marciano, faixa preta da 7 Jiu-Jitsu, né? Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado por essa honra, por me dar essa moral aqui para o canal. E, para começar, eu gostaria de ouvir do professor Alexandre sobre os 7 pilares. De onde que saiu os 7 pilares? Cara, essa é uma pergunta bem legal, porque assim, ó, o que acontece? Como o professor também bem sabe aí, eu fazia parte de uma outra grande equipe, Gracie Barra, né? Eu era líder regional da Gracie Barra, tanto em Santa Catarina quanto no Rio Grande do Sul. Só que eu tinha um projeto social aqui em Joinville, no bairro Jardim Paraíso. Acho que tu conhece também bem lá, né? Cara, as necessidades são muito grandes nesse bairro, né? E por uma situação de franquia, eu não podia, nesse projeto social, ser Gracie Barra, certo? Então, eu fiquei praticamente um ano nesse projeto social sem nome para a criançada. E daí eu chegava lá com o kimono da minha equipe e eles falavam, esse é o nosso time e tal. E aí eu explicava para eles, não, cara, não é, esse aqui é o time do professor. Aqui é uma outra coisa, a gente tem que ver ainda como é que vai ficar isso. E, cara, depois de um ano, né, cara, que eu não consegui avançar, eu tentei conversar com a minha antiga equipe para criar um selo social, porque eu não era o único professor dentro daquele time que desenvolvia um trabalho social. E eu tentei até conversar, sendo líder regional, né, de a gente fazer algum selo, alguma coisa, para poder, pelo menos, dar um nome para projetos sociais vinculados, obviamente, ao nome da antiga equipe. Eu não avancei com isso, e aí chegou um momento que eu digo, cara, quer saber, eu vou criar um nome para essa molecada aqui. Só que eu tenho um histórico antigo como treinador de alto rendimento, de atleta de competição, e tenho algumas ressalvas nesse sentido, não vem ao caso. E desde quando eu comecei com o projeto social lá, desde cara eu pensei, cara, o meu foco aqui nesse projeto social não vai ser competição. Por quê? Porque, pô, tem 300 crianças aqui, se eu falar para elas que as 300 vão ser campeãs, eu vou estar mentindo. Né? Então, eu preciso trazer algo mais para elas, agregar valor. E aí, cara, eu pensei, cara, eu vou trabalhar 7 pontos aí na vida dessa molecada. Alimentação, defesa pessoal, espiritual, comportamental, e por aí vai, né? E aí eu bolei esses 7 pontos e o time passou a se chamar 7 Jiu-Jitsu. Era 7 com E antes, não era 7 com SH. Era 7 com E, até depois, se quiser, eu explico por que agora é com H. Mas foi por isso que a 7 nasceu, porque eu comecei nesse ambiente social e eu queria que o jiu-jitsu tivesse um sentido a mais do que a competição para as crianças. Tu sabe como é que é projeto social, né? As crianças são vorazes, né? Mesmo eu não querendo focar na competição, a meninada de lá teve incríveis resultados. Inclusive, eu fiz um campeão brasileiro no projeto social lá. Infelizmente, depois ele acabou se desviando aí, de uma outra situação. Mas não era o foco, e por isso que nasceu a 7, com 7 pilares, para trabalhar de uma forma mais integral essa criançada. E daí, como que tu... Bom, teve a ideia desses 7 pontos. E quais são esses 7 pilares que você trabalha? Tá, vamos lá. Alimentação, atividade física, defesa pessoal e espiritual, o comportamento, relacionamento. E eu falei alimentação já? Falou. Falei alimentação? A idade nunca vem só. Não é. É que se eu falei alimentação, o último é prevenção. Isso, prevenção você não falou. Então você tinha falado. Prevenção. Então tá. Então nós temos... Vamos começar pela alimentação, defesa pessoal, espiritual, prevenção. Qual que é o outro? Alimentação. Não, alimentação já foi. Relacionamentos. Relacionamentos saudáveis, né? A gente sempre querendo incentivar as crianças naquele ambiente, e depois trazendo isso para a minha academia, eu entendi que isso não é só uma necessidade do ambiente social, mas principalmente no ambiente social, fazer com que as crianças tivessem boas amizades, buscassem relacionamentos que trouxessem algum valor para a vida delas, né? Porque lá, especificamente lá onde a gente estava inserido,
há muita situação com o tráfico, né, cara? Aí tu cria aquelas amizades que parece que são legais, mas não são. Então, por isso que relacionamento foi um dos pontos, né? E o professor é cristão, certo? Positivo. Então, o professor sendo cristão, porque a Bíblia fala que o 7 é o número da perfeição divina. Mas por incrível que pareça, cara, Não quando teve eu, nenhuma não teve nenhuma inspiração religiosa não, nisso? não teve lá, mas teve com a questão do H aqui. Quando eu pensei nos 7 pilares, eu não pensei no número da perfeição. Só que depois de, eu acho, cara, não sei se foi 4, 5 anos, que eu resolvi trazer a 7 para dentro da minha academia também, né? Eu fui registrar ela na Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. E quando eu solicitei o registro, uma semana antes, um cara registrou uma 7 lá no Amazonas. Falei, cara, mas eu tô 5 anos trabalhando com isso, nunca achei essa 7, né, cara? E daí eu falei com o cara. Falei, pô, cara, eu tô há 5 anos aqui trabalhando. Ele falou, cara, eu tô há 15 aqui. Só que aqui não é só 7 jiu-jitsu, nosso aqui é 7 clube de lutas. E por isso que eu não achava o nome 7. Né? Porque eu sempre procurava 7 jiu-jitsu, não achava. Pô, e daí eu entrei num parafuso, né, cara? Daí eu entrei num parafuso, digo, pô, e agora eu vou perder a fonética, né, cara? Eu vou perder o sentido dos 7 pilares. O que eu vou fazer? E aí, os 7 tem em diversas culturas, né? Mas eu tirei da cultura judaico-cristã, onde 7 é tido, né, como o terceiro filho de Adão e Eva. Depois daquele enrosco de Abel e Caim, de Caim e Abel, ele é tido como aquele que veio para implementar a justiça. E aí, aí fiquei em casa, né? Eu fiquei com a fonética 7. Justiça é uma coisa que a gente gosta muito de buscar e a gente continua linkado 7 pilares, não perdeu a fonética. Foi muito legal isso aí. Uhum. Pô, legal. E eu tinha um amigo que se chamava 7, se escreve assim igual. É verdade, é um nome top. Acabou juntando, né, com um pouco com o lado espiritual, até porque a defesa espiritual faz parte de um dos 7 pilares, é isso, né? O espiritual faz parte do 7 pilares. É que assim, eu acho que Deus direciona tudo aquilo que a gente vai fazer desde que a gente esteja buscando isso, né? Na verdade, quando eu caí para essa área social, foi um chamado assim de Jesus mesmo para minha vida, né? Para fazer um pouco mais com aquilo que eu achava que fazia bem, né? Como a gente falou no começo eu focava só em competidor, e em algum momento Jesus me chamou para fazer um pouco a mais, né? Por isso, o espiritual é um dos pilares, porque a gente sempre lia a palavra com as crianças no final da aula, tinha roda de oração, a gente ouvia elas, né? Crianças com problemas de violência sexual, já envolvidas com a questão de tráfico, então, um ambiente bem difícil mesmo, e sempre tinha esse momento de oração. Então, eu entendo que a SET nasceu lá no ambiente social por um direcionamento realmente de Deus, né? Que depois, obviamente, acho que não podia ser diferente, acabou ficando mais forte na minha vida e acabou se tornando a minha academia também, né? Uhum. A gente continua com os projetos sociais, esse é um foco, mas hoje a SET entende que ter responsabilidade social e mudar a comunidade que a gente está em torno, isso não abrange só pessoas em vulnerabilidade, né? Na verdade, às vezes tu olha para uma pessoa, parece que ela está bem pra caramba, né? Uhum. Não sei, ela tem carro, ela tem casa, mas a pessoa ela tem fragilidades que precisam ser atingidas, né? Então a SET ela quer trabalhar de forma integral realmente. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como que a gente está falando da 7 Jiu-Jitsu, que hoje já é uma realidade, né? E você sempre fala que o Jiu-Jitsu, usar o Jiu-Jitsu para mudar a vida das pessoas e da comunidade em volta, e isso aí realmente é uma coisa que para mim o Jiu-Jitsu é mais importante como filosofia de vida, pode-se assim dizer, que ele ajuda, no meu caso, quando eu comecei, eu tinha 13, me ajudou muito com a questão da autoestima. Isso foi uma coisa que foi um divisor de águas para mim. Então, eu era um moleque muito, muito retraído, muito cabisbaixo, e comecei a treinar jiu-jitsu, e o jiu-jitsu levantou muito a minha autoestima. Então, a gente vê que, né, através do esporte, a gente consegue fazer essas mudanças. Tendo dito isso, como que o jiu-jitsu entrou na tua vida? Como foi o teu primeiro start no jiu-jitsu, antes da gente chegar? Cara, então, eu sou oriundo da década de 90 ainda, né? Eu estou no jiu-jitsu há 24 anos.
obviamente que em alguns momentos com mais ou com menor intensidade, mas eu nunca deixei o jiu-jitsu, né? Os meus momentos de menor intensidade foram praticamente quando eu operei meu joelho, depois eu precisei operar o meu tornozelo por conta de um acidente de moto. Esse tornozelo eu tive que operar uma segunda vez, que era para ser mais simples que a primeira e foi mais complexa. Eu não tinha plano de saúde, não tinha nada disso, então era tudo no atendimento público mesmo, então às vezes não foi tão bem feito, sei lá. Mas eu estou no jiu-jitsu desde 1997. Comecei na Aliança, que era a única escola que tinha na cidade de Joinville, era a única escola que tinha na época, embalado pelas fitas de VHS, onde o Royce Gracie ganhou de um monte de gente, e eu era um cara muito, mas muito revoltado, sabe, cara? Eu tinha muitos problemas. Falou em autoestima, né? Eu tive um acidente de queimadura, eu não gosto muito de falar disso, porque eu não gosto de parecer que eu tô, sei lá, entendeu? Tô sentimentalizando, tô usando isso para... Mas eu tive um acidente muito grave de queimadura, né? Quando eu tinha de 9 para 10 anos. Cara, quase ceifou a minha vida, o médico deu pouquíssimas chances de eu sair do hospital. Eu entrei no hospital com 9 e saí com 10, e fui operado praticamente até os meus 16 anos. Fiz várias cirurgias grandes, cirurgias difíceis. Então, tu tocou na questão da autoestima. Tu imagina, né, um adolescente, aquele lance de começar a namorar, eu não tive esse lance de começar a namorar, das paquerinhas, né, cara, eu não tinha muitos amigos, porque hoje chama-se de bullying, né, mas na época não chamava de bullying, mas, cara, todo mundo me zoava, né, por causa da cicatriz, era vários apelidos, entendeu? Uhum. E eu sempre tive uma personalidade muito forte, que em algum momento me causou muitos problemas, mas às vezes eu falo também que talvez ela tenha me salvado, como tudo está no direcionamento de Deus para mim, porque o que acontece? Chegou um momento da minha vida que eu não aceitava mais esse tipo de chacota, né? E eu parti para a guerra mesmo, eu avançava em geral. Teve um ano que eu tive que passar em 7 escolas, me mandaram para avaliações psiquiátricas, mas é porque eu não aceitava mais, entendeu? O cara olhava para mim meio torto, antes dele falar, eu já avançava nele. Isso foi muito ruim, trouxe muitos problemas para minha vida. Em contrapartida, eu falo que às vezes isso me protegeu, porque talvez se eu fosse aquele cara totalmente retraído, que ficasse, né, tomando lambada, e ficasse ali quietinho, não sei, talvez poderia ter tendido com um suicídio, por uma outra situação, que são coisas que passaram na minha cabeça em algum momento. E aí eu fui procurar o jiu-jitsu para tentar essa raiva, entendeu, cara? Eu vi que aquele magrelo lá dava porrada nos grandão, né, cara? E eu era tirado por todo mundo. Eu digo, bicho, o lance é o seguinte, eu tenho que aprender isso aí, eu quero ir pra porrada e o bicho vai pegar. E aí eu comecei na Aliança, ainda na década de 90. A Aliança, ela nunca deixou de existir em Joinville, né? Uhum. Ela é a academia mais antiga de Joinville, só que ela foi se desmantelando em algum momento. Sim. Então, o Fábio Cury foi embora, depois o Alan foi embora, depois o Panda, que era meu professor, também foi embora, ficou o Jefferson. O Jefferson é um cara incrível, tá até hoje, né? Até hoje. Tá até hoje aí, mas quando ele ficou na Aliança, ele era ainda faixa azul. Então, assim, ele sempre foi muito técnico, sempre foi um cara incrível, mas tu imagina, né, cara, a gente meio que criado junto, o cara era faixa azul, e eu meio com aquele instinto de guerra, de querer... E nessa chegou a clã em Joinville. E daí começou aquele burburinho de, pô, cara, lá tem um faixa preta, tem um anjinho, pô, tem um baiano que é sinistro e tal. E aí não só eu, outros caras migraram também. Decidiram, na época, não ficar com o Jefferson e migraram para a clã, que depois se tornou clã Gracie Barra e que depois desmantelou-se também. Sim. Desmantelou-se também. Hoje é Rillion Grande, eu acho, né? Na época aqui em Joinville, o que aconteceu? A gente estava sob a tutela do Baiano. O Baiano era um faixa roxa, mas era duríssimo, cara. Era, sabe, assim, um professor... Ele era um bom professor. Tinha alguns problemas aí de conduta, mas não vem ao caso, mas era um bom professor. E ele, em algum momento, foi embora. A gente ficou novamente sem pai nem mãe. Isso, né? Na clã já. Isso na clã já. E aí o professor Bruno Rocha, que hoje é o professor da Gracie Barra aí, né, mais antigo, ele achou um currículo do professor Gustavo Siri, né, aqui, que tinha passado pela cidade de forma muito rápida, ainda de faixa marrom, e o Bruno teve esse dinamismo, digamos assim, né, de ligar para o Siri e falar, cara, nós estamos com uma equipe aqui, tem 30 cabeças, estamos sem professor.
estão precisando de um professor, eu vi que passou pela cidade, e nessa vem Siri, e aí todo mundo tira Gracie Barra, né? E assim a história minha com a Gracie Barra ficou até praticamente aí 3 anos atrás, né? Que foi quando eu transformei a SET realmente numa academia, né? Bacana. E quando tu iniciou na... Bom, só um detalhe. Começasse em 97, foi o mesmo ano que eu comecei. Pô, legal, legal. 97. E também embalado pelas fitas de VHS. A diferença... Eu tinha muita raiva, né, cara? Então eu queria ser lutador de MMA. Só que eu sempre fui um cara de uma leitura de cenário muito rápido, assim. Eu sempre soube me adaptar muito bem, né? Eu apanhei demais, cara. Eu desisti logo. Eu digo, eu vou virar outra coisa. Mas a vontade era dar porrada em geral, né? Mas passa, né? Passa. Depois que você passa a se conhecer e o autocontrole, daí isso aí já eu sempre digo, hoje eu sempre falo para meus alunos controlar. O comportamento é um dos pilares da SET, né? Dentro do comportamento, muitas vezes a gente fala de autocontrole. Às vezes essa ânsia, esse instinto que é humano, mas que pode ser exacerbado por alguma outra coisa, às vezes essa raiva, digamos assim, ela acaba te cegando e mesmo tu sendo bom tecnicamente, mesmo tu tendo qualidades, tu cega e tu às vezes perde luta, perde combates que não precisaria ter perdido, né? Então esse comportamento, esse autocontrole das nossas emoções é muito importante, né? Por vezes nós vemos, né, professor, caras que às vezes são um pouco menos técnicos que outros, mas são mais calmos, mais tranquilos, eles respiram, eles vão e seguem em frente. Né? Exatamente. E, professor, daí estamos na Gracie Barra, que era clã. O que foi feito a clã? Ela... Depois eu soube que... Eu sei que o Fernandinho ficou um tempo ainda com o nome clã. Não, o que aconteceu com o clã Gracie Barra? A clã daí, ela sumiu de Joinville, né? Mas ela continuou em Florianópolis com o Claudinho, né? Com o Claudinho, que é um cara incrível, né? Ela converteu-se em Gracie Barra em Joinville, mas ela continuou existindo. Ela continuou existindo. Vamos lá. Estava na Gracie Barra, a recém-nascida Gracie Barra, convidaram o Siri, que hoje está em Londres, se eu não me engano, né? E beleza. Aí... Não, o Siri está em Washington, Estados Unidos, tá? Está nos Estados Unidos agora? Mas ele chegou a estar... Ele chegou a viver em Londres, ou não? Eu estou enganado. Positivo, ele é muito amigo do Roger, né? Ele deu aula na academia do Roger Gracie. Ele e o Roger se criaram junto lá na Gracie Barra. Então, nós estamos falando aí desse teu começo do jiu-jitsu, aí foi onde... Daí, o resto do caminho a gente sabe no que virou depois, se converteu na SET, o final dessa caminhada aí. Mas em que momento dessa caminhada o Alexandre Marciano se envolveu com o Muay Thai? Entendi. Cara, isso é bem legal de falar, porque essa minha história se confunde bastante, né? Porque o que acontece? Ainda na clã, a clã era na Academia Califórnia, não sei se chegou a conhecer a Academia Califórnia, lá na Dona Francisca, não sei se chegou a ver, uma que tinha um macacão assim em cima, uma academia antiguíssima. Então, a clã era lá. E eu sempre quis lutar MMA. E lá nós tínhamos aula de Muay Thai. Então, eu ingressei no Muay Thai por conta dessa vontade louca de lutar MMA. E aí eu venho com essa história de Muay Thai em paralelo com o Jiu-Jitsu. O que acontece? E aí fiz algumas lutas de MMA, cara. Eu acho que foram lutas muito mal casadas, né? Eu tinha pouca experiência na época. Só lutei com caras que já tinham um currículo bom, meio que aquela ovelha jogada aos lobos, né? E aí, passando por isso. Então foi um momento bem difícil. Eu fiz a minha primeira luta de MMA foi com o Paraná Vale Tudo. E nem as regras direito do evento eu sabia, me falaram. Eu sei que eu acabei tomando um golpe, eu caí, e eu não sabia que a luta de solo, quando ia para o solo, não podia ter golpe traumático. O nome era Copa Nocaute. Em cima valia porrada, embaixo só valia chão. E eu não sabia isso. E aí, quando eu caí, eu fiquei meio com o braço esticado, meio numa posição para querer levantar, achando que eu ia tomar porrada, e nessa o Paraná pulou e já me deu uma chave de braço. Então, eu perdi essa luta rápido. E a minha segunda luta
foi uma luta, foi talvez a luta que me causou maior dano, assim, né, cara? Porque eu lutei no Storm com o Cascão. O Cascão era um cara que tinha 95 e eu tinha 75 quilos. Naquela época não tinha pesagem, é engraçado falar isso hoje, mas naquela época nós não fazíamos pesagem. Era aquela coisa assim, ó, ô Fábio, quer lutar com o João, beleza, beleza? E daí eu era cheio de raiva mesmo, eu aceitava e ia pro pau, né? Aí no corner do cara tava Vanderlei, Shogun e Anderson. Minha. É, pô, imagina a pressão. E, cara, foi, a gente saiu naquele ventilador louco, dando porrada, os dois dando porrada. Eu tomei um golpe e caí com a cabeça para fora do ringue. O árbitro era o Peu. Ele veio e parou, meio que parou a luta, assim. Eu não lembro se era o Peu ou se era o Minotouro que estava de árbitro, mas era um dos dois. Ele veio, parou a luta. No que ele parou, o Cascão empurrou ele e pisou na minha cabeça. O tradicional pisão da shootbox, né? Uhum. Ele pisou lá e eu apaguei. Pum! Apaguei, já dei aquela apagada e voltado, o cara me puxou de volta. E aí, quando eu vejo, tá uma discussão em cima do ringue. Não, pô, tem que desclassificar, o cara fez errado e tal, e tal. Não, então volta a luta e pá. E aí, tá bom pra voltar? O Cascão, não, beleza. Perguntou pra mim, eu já nem sabia onde eu tava. Eu digo, não, tô legal, vamos pra porrada. Porra, bicho, aí voltou a luta, cara. E a luta, eu já tava pra lá de Bagdá, eu tomei um socão, caí no chão, e depois eu só vi em vídeo, né? Eu nem sei pra onde foi parar esse vídeo, até queria. Eu tomei 3 pisadas na cabeça, chapada, assim, cara. Pau, pau, pau. Cara, eu fiquei com amnésia total. Não sabia meu nome, não sabia onde morava. E o Vitor estava comigo na época. E engraçado que eu falava pro Vitor, né? Pô, quem eu sou, pai? E o Vitor ficava me zoando. Ele achava que era. Cara, ele achava que era bobiça minha, cara. Uhum. E foi bem complexo, cara. E eu fiquei um tempo meio zuretão da cabeça depois. Fiz exames e tal. E passou. Aí eu vou para uma terceira luta, que é uma luta com o BA também na shootbox. E essa foi uma luta que eu venci por pontos. Porém, cara, foi uma luta que foi porrada para tudo quanto é lado. Eu encaixei várias finalizações dele. Ele é um cara que fazia capoeira forte também. Porém, em Curitiba nunca se ganhava por pontos. A verdade é essa. O E deram uma nocaute luta pro cara. Acabaram dando a luta pro cara. Fui por uma quarta luta. Tudo nesse. Cara, isso foi assim. 5 meses, eu acho. Não deu 5 meses, foi uma atrás da outra. Assim, por isso que eu falo, talvez, o despreparo do treinador, da equipe na época, né? Uhum. Eu fui lutar com o Graxaim, que era da BIT Brasil Impact Team, uma grande equipe de Curitiba também, que hoje já não existe mais, né? Mas eles dominavam na época junto com a Shootbox Curitiba. E essa é uma luta que eu vinha ganhando o round, era round de 10 minutos, foi no de original Challenge, vale tudo, valia cotovelada, pisão, valia porrada, estancando, qualquer coisa, cadeirada, paulada. Eu vinha ganhando a luta bem e, cara, encaixei algumas finalizações, ele escapou. No 9º minuto do round, eu caí no canto do corner, mas caí vivo, assim, e ele saiu dando lambada, ele dava por cima das cordas, assim, pau, 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 e a mão entrava pelas cordas e não pegava nada em mim. O árbitro era o Jorge Patino Macaco. Aí o Jorge Patino entrou, pum, parou a luta e deu a vitória pro cara. Aí eu fiquei enfurecido, e pá, e aquela briga, não, e não foi, pá. E aí marcaram uma revanche com esse cara. E aí que a minha história com a questão do Muay Thai, ela fica um pouco mais forte. Por quê? Quando marcaram essa revanche, eu estava treinando para ela, eu estava indo para o treino e eu sofri um acidente de moto na Beira Rio, Avenida Beira Rio. Eu bati a moto contra um caminhão e aí eu sofri uma lesão na perna, que eu falei ali anteriormente, aí, que eu tive que fazer 2 cirurgias, né? Uhum. E nessa eu fiquei impossibilitado de treinar. Cara, verdade é o seguinte, mano, cada um fala o que quer, entendeu? Mas poucos caras da época que treinavam pegaram o telefone assim para dar um telefonema, perguntar como estava, né? O próprio treinador não perguntou nada, não, entendeu? A não ser algumas pessoas, né? Uhum. Vitor Miranda era uma delas. E aí, em algum momento, o Vitor teve um problema com esse antigo treinador e saiu do time. Na verdade, ele foi expulso de forma desleal, tá?
eu não estava treinando, porque eu estava com a perna machucada, mas foi feita uma reunião com os graduados da época e foi informado para a gente que o Vitor tinha saído do time e tal, que ele tinha sido expulso por conta disso, daquilo. E o Vitor era um dos poucos caras que eu continuava conversando, assim, que ele continuava trocando ideia comigo, né? E eu sabia, cara, quem conhece o Vitor sabe que ele, sempre falar do Vitor Miranda. Isso aí, qualquer um pode falar qualquer coisa de qualquer pessoa, menos do Vitor. O Vitor é um cara muito do bem, né, cara? E aí, nessa reunião, eu já chateado com esse histórico anterior, que eu achava que não estava sendo bem conduzido e tal, eu levantei e falei, cara, não concordo com nada que está sendo dito aqui, se o Vitor saiu, eu saio também. Virei as costas e fui embora. Daí o Vitor estava precisando treinar e eu não podia treinar. Aí o Vitor trocou uma ideia comigo e falou, cara, tu não puxa uns treinos para mim? Né? Eu já tinha essa característica de fazer educação física, gostava de treinamento esportivo, tinha um quê de liderança. Ele falou, tu não puxa uns treinos para mim? Eu digo, claro, pô, vambora. E a coisa meio que começou assim, cara, de bobeira, entendeu? Aham. E aí uma coisa que eu nunca pensei em fazer, porque eu não gostava da aula, eu odiava ensinar alguém, cara, eu não gostava. Eu entrei assim para carregar minha raiva mesmo. Cara, eu vi que era um dom que eu tinha, entendeu? Eu vi que é uma coisa que eu fazia muito bem. E eu e o Vitor ficamos praticamente treinando sozinho, cara. Ele, um saco de pancada e um par de aparador, praticamente aí 6 meses. O Vitor não tinha luta. Eu consegui uma luta pro Vitor no GP Heavyweight Factor, que era um GP europeu que fez uma edição aqui no Brasil. Eu ficava sempre ligando, mandando e-mail para as pessoas, falando, tal, tentando luta para ele. Eu consegui essa luta e a gente foi lá e venceu 3 lutas na noite. E aí ocorre que eu já comecei a ficar muito envolvido com esse lance de treinamento, porque aí começou a vir mais gente treinar comigo na época, né? E aí a história tu sabe, né? Eu fiz uma equipe de competição de alto rendimento que eu acredito que tenha sido a equipe aí mais vitoriosa aí, da época, né? Nós vencemos vários eventos fora do país, no país. O próprio Natan começou conosco, né? O Natan começou conosco. O Canal Combate, na época, fez uma entrevista direto comigo, um cara a cara, me destacando como um dos melhores treinadores do país, por conta do resultado dos meus atletas, que era Vitor Miranda, Alessandro Lenhador, Diego Barbosa, David Bu. Muita gente boa veio treinar com a gente, né? E aí acaba que eu acabei ficando mais marcado, eu acredito assim, com esse lance da luta em pé, do próprio MMA, porque eu treinava a galera, entendeu? E aí, como isso estava muito forte, eu vim treinando jiu-jitsu, continuei treinando jiu-jitsu, mas, obviamente, que eu tinha aquela energia toda naquela equipe de competidores de alto rendimento, claro. né? E eu vinha... porque eu vinha gerindo e a minha imagem saía mais ali, né, cara? A tua imagem acabou sendo linkada muito ao Muay Thai, sim. Principalmente por causa, claro, dos eventos que você acabava tendo os atletas que se destacavam e cada vez mais cresceu essa imagem. Durante esse tempo aí que você estava treinando, o Vitor, o Diego, essa galera que começou, que nasceu esse núcleo teu, tu continuou com o jiu-jitsu? Conseguiu, tinha tempo para treinar? Como é que... eu nunca parei de treinar, eu sempre fiquei treinando jiu-jitsu e era bem corrido, porque assim... Na Gracie Barra daí, né? Tu tava lá com o pessoal, mas aí tu treinava na Gracie Barra. Treinava na Gracie Barra. Tanto que quando o professor Bruno, que é o professor que foi meu professor também, né? Quando o Siri saiu, ele que ficou liderando todo o grupo lá e foi nosso professor. Tanto que quando o professor não podia puxar o treino, muitas das vezes era eu que puxava esse treino, né? Uhum. E eu sempre continuei treinando. Obviamente que era uma correria louca, né? Porque, cara, eu tinha que ganhar dinheiro, eu tinha que me sustentar. Então, eu trabalhava o dia todo no SESI, saía correndo para puxar treino de competição, das 6, geralmente ia até 7h30, para depois pegar um treino às 8, assim, entendeu? Então, eu passei a treinar jiu-jitsu 2 vezes na semana, 3. Por quê? Porque o próprio treino de competição eu sempre participava da galera também. Uhum. E como eu já tinha um chão mais afiado, tinha o lenhador, né? E o restante da galera não tinha um chão tão depurado, a gente precisava
ajudar eles nessa parte de chão, e eu sempre já ministrava aulas ali para ele, né? E, cara, vi uma galera do jiu-jitsu treinar conosco lá da Gracie Barra, inclusive, né? Alguns que estão até comigo até hoje. E se não me engano, esse treino aí das 6 às 7 ali era no Floresta, né? Naquela academia. Exatamente, onde hoje, por força do destino, eu estou de novo, só que estou na parte de cima agora. Como é que é o nome da academia? Academia Hotness, né? Hotness. Era lá atrás. Exatamente. Uma salinha pequena, com as paredes forradas, uma lona amarelo, se eu não me engano. Meio esverdeada, assim, né? Queimava o cara pra cacete, o pau comia lá, cara. Sim. Eu ia espiar uns treinos ali. Eu presenciei um treino eu nunca esqueço. Tava treinando o Vitor, e aí ele treinou e ele começou a vomitar. Aí tu falou, aí sim, o treino é bom quando o cara vomita. Então quer dizer que o treino foi bom. Ele tava lá batendo, fazendo uma série contigo no Taipei, ele parou e começou a vomitar. Então, é isso aí. Então o treino tá rendendo. Nunca esqueço, eu falei, caraca, eu não gosto. É engraçado que essa é uma característica de treinamento. Eu vejo assim, né, os melhores treinadores que eu conheço, cara, eu treinei com muita gente depois disso, né, graças aí a todo mundo que eu acabei conhecendo, tenho grandes amigos até hoje, né, então frequentei grandes times aí, cara, e eu vejo que assim, o treinador, além da característica técnica, que hoje não é detrimento de ninguém, eu falo isso para todo mundo, a técnica está dissipada, entra no YouTube, tem técnica pra cacete, meu irmão. Não é detrimento de ninguém, mas além da capacidade técnica, que tem que ser boa, ele tem que ter uma capacidade de leitura de cenário, ele tem que entender o jogo ali, ele tem que ter uma característica de liderança não imposta, né? Porque tem aquele cara que quer, sabe aquele professor que quer botar uma marra para cima dos caras, não sei, que é meio que exigir algumas coisas do cara E tem alguns treinadores que têm uma liderança que é meio natural e graças a Deus eu tenho essa característica. Então, cara, os caras que treinaram comigo, se tu falar com o Alessandro Lenhador, se tu falar com o Vitor, qualquer um deles, o que eu falava era lei, mas não era lei porque, né, era algo... porque eles entendiam que aquilo ali iria dar certo. E a gente fazia um plano e eles executavam o plano e eles eram bem-sucedidos. E dentro... Então, tá. Aí, então, você foi treinar Muay Thai na Califórnia, na Academia Califórnia lá, conheceu o Vitor, daí, naturalmente, acabou surgindo essa parceria. Não teve a revanche, então, no MMA, porque, pelo visto, não pôde treinar. Não teve, porque eu quebrei a perna. Nesse acidente de moto, cara, eu fiquei praticamente 1 ano e meio sem poder treinar nada. Isso. Fazia pouquíssimas movimentações, porque eu fiz uma cirurgia na altura do tornozelo e, infelizmente, precisei fazer outra, que era para ser simples e foi pior que a primeira recuperação. Aí perdi a mobilidade do pé, aí tive que fazer toda uma questão de fisioterapia. Então, esse foi o maior tempo que eu fiquei sem treinar. Foi maior, inclusive, que a da minha cirurgia do meu joelho. Foi 1 ano e 5 meses, mais ou menos. Mas eu não saí do tatame, porque daí eu não podia treinar, mas eu puxava treino para a galera. Claro. Aí tá. E o que significa M13, pelo amor de Deus? Eu vi vários significados, porque eu sei que era o nome da tua equipe na época do Muay Thai. O que era M13? Porque era Marciano, Miranda, o que era? Eu achava que era Marciano e Miranda. Não sei. Cara, assim, ó, o que acontece? A gente começou meio por acaso, né, cara? Começou meio por acaso. E nós éramos apoiados pelo mestre Peu da Boxe Thai. Sim. E a coisa era meio por acaso, assim, a gente não tinha um nome, e sempre que a gente lutava, a gente acabava lutando como Boxe Thai, mas nós não tínhamos essa identidade muito forte também, porque o Peu não estava aqui conosco, né? O Peu nos apoiava, o Peu dava todo o apoio, mas ele não estava aqui conosco. E aí aquela coisa da necessidade de ter uma identidade nossa, de Joinville, né, cara? Pô, a gente sempre treinou junto, aí era eu, era Vitor, Aí o que aconteceu? Um dia eu estava riscando um papel assim, eu risquei um M grandão e escrevi Miranda só, né? O M já estava aqui, né? Escrevi Iranda, né? E embaixo Arciano, certo? Então era o M e somando todas as letras ali dava 13, tirando o M fora. Aí a nossa primeira camiseta, que não era para ser um time, era só para ser uma camiseta para nós ir para um evento, causar
era um M grandão assim, com várias setas saindo das letras e formando o número 13 no meio, entendeu? Uhum. E, pô, daí quando a gente fez aquela camisa, a galera achou animal, meu irmão. A galera, pô, que legal, pá, quero uma dessas. E aí viramos M13, meu irmão, virou a M13. A aceitação da galera foi que batizou a equipe. E vou te falar que criou uma marca muito forte, que até hoje a galera tem saudade, né? A galera tem saudade dos shorts, da camisa, da M13. Eu tinha um short azul, cara. Eu tinha um short preto, M13, e esse short se deteriorou com o tempo, porque já não, eu ganhei de presente, já era usado, ganhei para treinar e andei até, acho que um ano passado eu ainda tinha ainda, só que só tava um. Não tinha mais legal, o M, legal. Não tinha, só tinha o número 1, assim. Não, o M ainda tinha. O M eu até tenho alguns materiais guardados ali ainda dessa época. Dizem que quem fazia para ti era a tua mãe que costurava para ti? Era minha mãe que fazia aqueles shorts lá. Minha mãe sempre fez os shorts da galera toda. Todo mundo treinava comigo, a minha mãe que fazia os shorts. Uhum. Porra, então, dessa parceria que nasceu a M13, nasceu tantos lutadores aí que tiveram sucesso mesmo, porra. O Book depois foi para outra equipe e depois voltou para a cidade, o Diego Barbosa, saiu grandes lutadores aí que representaram muito bem na época o nome da equipe, né? E eu posso te afirmar que nessa época de M13 o K1 foi a cereja do bolo de toda a trajetória da equipe? Ah, com certeza, né? O K1 sempre foi uma meta minha e do Vitor, né? Porque o Vitor era apaixonado, cara, por Muay Thai. Ele é ainda apaixonado por Muay Thai, né? Ele gostava muito de lutar em pé. E apesar que nós treinávamos MMA também, porque nós tínhamos ali a galera que lutava MMA, Diego, Lenhador, o Bu, o Vitor não se identificava muito com o MMA naquela época. Sim. Ele gostava da trocação, da coisa de luta em pé, e como ele já tinha tido uma experiência no K1 no Japão, a gente já tinha algum contato lá, então foi um caminho mais natural para nós, né? Então a gente teve... aquilo ali era um objetivo, era uma meta, era algo que a gente teve grandes conquistas, né? A gente foi para a Turquia, foi para a Hungria, o Vitor lutou na Áustria, na Eslovênia. Então foi um momento assim muito legal assim da carreira, que infelizmente culminou com a falência do K1, né? A falência do K1, o K1 deixou de existir, né? Até hoje não se... Uns falam que era por causa de envolvimento de máfia, de lavagem de dinheiro, mas na verdade nunca ninguém sabe dessas coisas, né? A verdade é que era o maior evento de luta em pé do mundo. Era o maior evento de luta em pé do mundo. Era incrível, cara. Era uma vibe diferenciada, entendeu? Era muito legal. Né? Eu tive a grata experiência, por exemplo, depois do evento da Hungria, por exemplo, o K1 levar nós para um local assim para eles honravam muito os lutadores, os treinadores, né? Aí levaram nós para uma festa assim bem legal, um ambiente bem legal. E cara, na festa eu estava com caras como o Remy Bonjanski, o falecido Ramon Decker, Peter Hart estava lá. Então, assim, todo mundo junto, entendeu? Foi um momento muito legal mesmo. Poxa, imagina, o Ramon Decker, cara, deve ter sido... Aquele cara foi um fenômeno. Meu Deus do céu. Gostava de uma vodka. Imagina. É frio lá, pô, onde ele morava. Né? E foi daí que foi no convívio com o meio de tanta gente, assim, do meio do esporte, com o nome na luta em pé, que o Vitor foi treinar com o Crocop na época? Foi daí que saiu o convite? O Crocop tinha que lutar com o Vanderlei Silva na época, né? Uhum. E o Vitor, cara, o Vitor tinha um nome muito forte na Europa já. A Europa, naquele momento específico, naquele ambiente específico, o Vitor tinha um nome muito forte lá já. Tanto que nós fomos para o K1 na Turquia, por exemplo, ele fez 3 lutas na noite e ele desbancou o Erhan Diniz na primeira luta, que era o turco que estava invicto a várias lutas, que teoricamente estava lá para ser o campeão desse GP, né? Uhum. Esse GP queria levar o Erhan Diniz para o evento
principal do Japão, mas aí, infelizmente, o Erran Diniz caiu na primeira luta com o Vitor, e aí já ficou no Vitor mesmo, né? Aham. E lutou, e fez a final com, agora eu não me lembro o nome do alemão, mas era um alemão que era campeão europeu de todos os eventos de luta em pé, de cada um que tinha, esse era o alemão, era o top lá, na época. E o Vitor foi lá e ganhou dele na final. Então o Vitor ficou bem cotado, né, cara? Muito Aham. bem cotado. E aí acabou que o Mirko contratou ele para uma temporada lá. Dizem que tinha a ver com o fato dele ser canhoto ou não? Tinha a ver com o fato dele ser canhoto, porque na verdade o Vitor é ambidestro, né, cara? O Vitor é. Sim, é verdade. Ele trabalha com as duas pernas igual, né, cara? Eu nunca vi. E outra, o Vitor tem uma base destra, só que ele chuta muito bem com a perna esquerda, né? Uhum. Ele chuta muito bem. A perna esquerda dele sempre foi muito rápida, né? Tanto que muitos dos nocautes dele, se você observar, partem do hook na cintura com o step e o chute da perna esquerda na cabeça. Na cabeça. Inclusive, eu tenho um registro desse nocaute aí. Hook, step, chute na cabeça. A questão de você ter uma predisposição natural para liderança e para enxergar cenários, montar treinamentos e conseguir arrancar o melhor dos seus atletas para que eles consigam representar bem, consequentemente te traz uns louros, isso aí, era conhecido por causa disso, pelos resultados dos seus atletas, e conseguir manter o Muay Thai, conseguir manter o Jiu-Jitsu, perdão, todo esse universo do show business, do K1, da experiência em vários locais do mundo, agregou para ti, na tua forma de dar aula no jiu-jitsu depois, essa experiência adquirida, contribuiu de alguma forma para a tua metodologia de ensino do jiu-jitsu? Cara, talvez não a questão dos eventos, assim, dos grandes eventos, mas as oportunidades que eu tive de dividir tatame com muita gente boa, né? Uhum. Por exemplo, nós passamos 2 temporadas na Nova União, no Rio de Janeiro, né? Uhum. Nós ajudamos o Thales Leite quando ele foi lutar contra o Anderson Silva, e a gente passou 2 temporadas lá. Então, cara, eu pude treinar com grandes nomes lá na época, caras que na época nem eram tão conhecidos, né? O Aldo treinava lá e a gente treinava muito. Então, eu treinei com o Thales, sem kimono. A gente teve essas oportunidades, né? Nova União é só um dos exemplos, porque o Mestre Peu também sempre teve grandes nomes do lado dele, a gente tinha acesso a esses caras. E eu sempre fui um cara, eu gosto muito de ouvir, sabe? Quando alguém está ensinando alguma técnica, eu fico vidrado naquilo ali, porque eu sou apaixonado pelo troço, cara. Eu sou apaixonado por luta. Eu fico vidrado naquilo ali, sempre para tentar. Eu falo para os meus alunos tentarem fazer isso, inclusive, para tentar pegar o que o cara não está dizendo. Porque quando a gente vai ensinar uma técnica, cara, são tantos detalhes dentro de uma técnica, que se a gente for explicar tudo, primeiro que a gente nem consegue, e segundo que vai ficar chato pra cacete, vai ficar 30 minutos falando de uma coisa só. E tem coisas que a gente faz, né, o atleta ou o cara que está muito tempo, tem experiência, que ele nem percebe que ele faz, que faz a diferença na técnica, e por ele não perceber que faz, ele não explica isso. Então, eu sempre fui um cara que eu fiquei muito atento, entendeu? Então, eu escutava o Dedé Pederneiras falando alguma coisa, eu ficava olhando, tal, de pau, né? Pô, que legal, pai. Cara, isso foi me ajudando, entendeu? Uhum. Nas questões metodológicas, né? Eu sempre tive facilidade para dar aula. Eu não queria, mas eu sempre tive facilidade para dar aula. Eu não sei ainda, não está fechado na minha mente, mas hoje eu cuido de alguns professores, né? Eu dou suporte para alguns professores, e apesar de a gente ter como ajudar em muitas pontas, cara, a didática é algo complexo. Sabe aquele cara que fala e a coisa fica clara como a água, porque assim tu entende. Às vezes alguém te ensinou a posição 1000 vezes durante a tua vida, daí vem um cara e ensina a mesma posição e tu fala: caraca, meu irmão, como é que eu não percebi esse troço, rapaz? Pô, eu fazia isso aí a vida toda e não percebi. E eu sempre tive essa facilidade, entendeu? Uhum. Todo mundo que treina comigo fala isso. Fala, pô, quando o professor fala é muito fácil de entender. Uhum. Tanto que eu ensino posições em 1 minuto no YouTube, pô.
eu não aguentava os caras ensinando daquela forma elástica, assim, sabe? Eu digo, poxa, eu vou ensinar em 1 minuto esse troço aí, cara. Tá. Eu ensino em 1 minuto e os caras ficam de cara, né? Então, essa questão didática, cara, é uma coisa que ela sempre caminhou comigo, assim. Entendi. Mas, não, na verdade, assim, a gente vai voltar para essa pergunta, porque quando o Vitor migrou para o MMA definitivo, né? Foi quando você resolveu se dedicar só ao jiu-jitsu, ou tu já tinha esse projeto, tipo, algum momento? Não. Porque, ou tu estava fluindo como água, vou por esse caminho, enquanto estiver fluindo aqui, não. Como é que tu decidiu migrar? Porque a gente, depois que, assim, olhando de fora, depois que o Vitor foi para o Rio, que se dedicou mais ao MMA, a gente viu, eu pelo menos, né, particularmente, comecei a ver a face do Marciano voltada para o jiu-jitsu. O que acontece? O Vitor foi para o Rio porque eu pedi para ele ir, né? Uhum. Ele não queria, inclusive ele fala isso em várias entrevistas, né? Uhum. Ele fala em várias entrevistas que essa é uma característica que ele sempre admirou em mim, eu nunca querer prender ele, por exemplo, né? Uhum. E por isso que quando ele voltou a Joinville, ele voltou a treinar comigo. Ele fala isso para várias pessoas, né? Porque em algum momento, com a extinção do K1, eu cheguei para o Vitor e falei, Vitor, seu caminho agora é o MMA. Eu sei que tínhamos um sonho e tal, mas agora você precisa migrar para o MMA. Precisando migrar para o MMA, não dá para ficar em Joinville. Não dá. Naquele momento não dava. Hoje, eu sou muito sincero em dizer, ainda hoje, é muito difícil alguém ficar em Joinville e se tornar um expoente dentro do MMA. Para tu se tornar top 10, ganhar dinheiro no MMA, bicho, tem que ter todo um suporte, entendeu, cara? Tem que fazer como o Natan fez, por exemplo, botou a sacola embaixo do braço e aqui, ó. Porque Joinville não tem essa estrutura, né, cara? Não tem essa estrutura de treinadores, inclusive, o wrestling, sabe? Caras que têm uma visão de jiu-jitsu para o MMA, né? Professores de Muay Thai que têm uma visão para o MMA, não para o Muay Thai, né? Não adianta o cara entrar numa jaula com uma luva de 4 onças e querer fazer grandes combinações, que são coisas que no Muay Thai a gente faz. E em Joinville a gente engatinha isso, ainda hoje nisso, imagina naquela época. Sim. Então fui eu que falei pro Vitor, Vitor, eu consegui te ajudar até aqui, cara, eu não consigo mais. Tu precisa se mudar, eu vou te dar 2 caminhos aí. Curitiba, tem o Cristiano Marcelo, que é um brodaço nosso, né? O Cristiano Marcelo é amigo meu até hoje aí. Ou Rio de Janeiro, porque já tem algum conhecimento lá com algumas pessoas no Rio de Janeiro também. E aí ele decide ir, né? Uhum. E a questão de eu dar aula de jiu-jitsu, eu sempre falei que quando eu pegasse a faixa preta, eu abriria a minha academia de jiu-jitsu. Tu sabe que abrir uma academia de jiu-jitsu não é muito simples. Se você não tiver o incentivo daquele que te comanda em algum momento. Mas eu sempre quis trabalhar com o jiu-jitsu, porque eu sempre acreditei que o jiu-jitsu tem uma capacidade mais forte de transformar o ser humano do que o Muay Thai, por exemplo, né? Porque chega uma hora, bicho, que não dá para treinar Muay Thai, ficar tocando soco na cara com 50 anos. Não dá. Dá para fazer um Muay Thai, um light contato, um Muay Thai, né? Ou esses treinamentos mais voltados para o fitness que a galera faz, né? Que não era o que eu gostava de fazer, não era o meu Muay Thai, né? E o jiu-jitsu não, o jiu-jitsu é um tipo de treinamento, se você tem uma boa condução, você consegue fazer um treinamento eficiente, verdadeiro, sem prostituir o jiu-jitsu, mas long play. Né? Eu tenho alunos de 66 anos, o Macuco treina comigo até hoje, o pai do Vitor, entendeu? É preta? E treina duro, bicho, entendeu? Claro, tem limitações por causa da idade, mas treina duro. Agora, no Muay Thai, ele não conseguiria mais treinar Muay Thai. Se tu der uma bomba, tu derruba um cara de 60 e poucos anos. Entendeu? E aí vai ficar fazendo Muay Thai no ar. Não, aí eu já não sei fazer. Aí eu já não sei fazer. Aí eu já não sei fazer. O Maluco era maluco. Ele tinha, acho que 50 anos. Eu treinava com ele. Aí eu sempre tive esse plano. Ocorre que, assim como eu me tornei treinador por acaso, esse plano ele apareceu meio por acaso de forma rápida na minha vida. Uhum. Porque o professor Bruno, que era o nosso professor,
migrou para os Estados Unidos e eu fui direcionado para ficar cuidando da Gracie Barra aqui, por ele e pelo professor Siri, né? O professor Bruno foi para os Estados Unidos, a princípio iria voltar rápido, e depois a coisa foi ficando boa, sei lá, e ficou por lá, e demorou esse voltar rápido. E em determinado momento, chegou a informação que ele nem voltaria mais. Nessa época tu era marrom, né? Isso, chegou a informação que ele nem voltaria mais e que as coisas por aqui passariam a ser comandadas por mim, né? O professor Siri deixou eu incumbido disso, e o André Campos, porque eu não conseguia dar todas as aulas, e na época eu chamei o André para dar algumas aulas comigo, né? Eu dava as aulas das 7, ele dava das 8. E o André Campos, nessa época, era integrante da Gracie Barra de Joinville, né? Sim, da Gracie Barra. O André sempre foi da Gracie Barra, né? E em algum momento, o Bruno, por algum motivo, resolveu voltar dos Estados Unidos para cá, e aí foi que eu decidi abrir a minha escola. Uhum. Então, eu abri uma escola endossada pelo professor Siri, que, inclusive, eu agradeço isso a ele até hoje. Eu sempre falo isso para ele. Essa semana ainda falei isso para ele, né? Que hoje, graças a ele, eu vivo o meu sonho, né? Graças a ele, eu vivo todos os dias fazendo aquilo que eu amo. Porque ele me incentivou a abrir a escola, né? Ele falou, cara, o Bruno está voltando, não tem problema nenhum, pode sair, vai lá, abre tua escola e toca a vida. Eu fiz o que o Siri me aconselhou e graças a Deus eu fiz, porque, cara, viver exclusivamente da luta era um sonho meu. Era um sonho meu. E por 2 motivos. Um, porque trabalhar com aquilo que a gente gosta de fazer é muito bom, né, cara? A gente trabalha... E outra, por conta dessa minha vontade de transformar o ser humano, volto a dizer, obviamente, como a gente falou lá no comecinho desse papo, por conta, eu creio, de um direcionamento de Deus, mas que, para mim, é muito claro que a ferramenta que eu tenho que usar é o jiu-jitsu. E aí, foi aí que tu recebeu a preta nesse momento de retorno do Bruno? Aí foi quando você recebeu a preta? Recebi um pouco antes a faixa preta. Na verdade, na época isso gerou até polêmica, porque o Siri queria vir me graduar a faixa preta e ele não pôde viajar. E aí a gente fez uma cerimônia na academia, né, a pedido dele, ele nos Estados Unidos, através de uma videoconferência, com alguns outros faixas pretas da Gracie Barra no tatame, que representavam a Gracie Barra, que amarraram a faixa preta na minha cintura, mas através da fala e do endosso do professor Siri, né? Essa foi uma escolha dele, né? Ele queria vir, mas não podia vir na época, e aí a gente fez dessa forma. Porque ele queria já fazer isso, e ele entendia, obviamente, tu sabe que é assim também. Por mais que um faixa marrom, um faixa roxa, possa dar aula, possa abrir uma academia, pode. Mas é diferente um faixa preta abrindo uma academia, né? Sabe isso? Assim como no passado, eu e muitos outros migraram, por exemplo, da Aliança, buscando alguém mais graduado, né, para continuar aquele nosso processo, a gente sabe que é assim que acontece, né, cara? Claro. Então... E é como uma forma, é como concluir uma faculdade, digamos. Você só vai trabalhar depois que você conclui. Por exemplo, eu comecei a dar aula de jiu-jitsu só quando eu recebi a marrom. Eu comecei a dar aula, porque até então eu treinava, competia, mas eu não dava aula de jiu-jitsu. Nunca quis dar aula de jiu-jitsu porque eu era roxa. Daí o pessoal falava: você já pode? Eu falei: não. Pode ser instrutor. Eu falei: não, eu não vou dar aula enquanto eu não for marrom, porque na marrom, pelas regras da IBJJF, você é um instrutor, então você pode dar uma aula. Mas aí, a partir da marrom, eu comecei a dar aula, porque eu me senti liberado para dar aula, né? E eu também tinha esse sonho de viver da aula. Eu nunca quis abrir uma academia antes de ter a faixa preta na cintura, né? Uhum. Aquilo que eu te falei, né? A coisa vai acontecendo, né? Sim. Aconteceu de eu precisar, em algum momento, começar a dar aulas ali, e a coisa virou o que virou hoje na minha vida. Sim. Eu na verdade, eu abri a minha academia primeiro para dar aula de Muay Thai só. Eu tinha recebido a Kuruang Azul Escuro, e aí eu dava aula só de Muay Thai. Eu dava aula de Muay Thai, dava aula de boxe, treinei Muay Thai, treinei boxe ali, me envolvi com a galera do boxe também.
E aí no Muay Thai foi onde eu me graduei, com a graduação que já me permitia dar aula. Eu já dava aula na Ritmo, na The Best, que eram as turmas lá do meu professor, né? Eu acabei substituindo ele em várias academias, porque ele acabou não dando aula mais, então eu acabava substituindo ele. Puxava o treino, acabei virando o professor titular desses locais, mas porque eu não tinha marrom de jiu-jitsu ainda, então não quis dar aula. Quando eu recebia marrom de jiu-jitsu, aí eu caminhei para isso. Mas isso é a minha história, não é a sua. Eu sei que é o foco aqui. Isso da polêmica aí, cara, olha só, se o professor está lá em Londres, ele fala assim, tudo bem que fez a videoconferência, mas você tinha outro faixa preta ali certificando essa transição. Ele poderia muito bem ligar para um faixa preta, cara, eu preciso que você vá lá em Joinville e coloque a preta na cintura do meu aluno. Ele, cara, com a videoconferência, ele quis participar da celebração desse teu momento, né? Mas ele poderia simplesmente eu posso citar o meu exemplo hoje. Por exemplo, eu tenho um faixa preta formado por mim que hoje dá aula em Rondônia, pô. Há poucos tempos atrás, eu precisei fazer o primeiro grau dele. Não tem como pegar um avião daqui a Rondônia e fazer o primeiro grau do cara. Então, eu emiti o certificado. É diferente. A galera confunde, por exemplo, né, a questão quando a gente fala de polêmica, mas a galera confunde, por exemplo, uma coisa é tu não conhecer o cara, né? Ah, o João entrou em contato contigo, quer fazer parte do teu time, daí tu nem conhece o cara, não sabe quem que é o cara, e vai lá e gradua o cara, meio que para o cara começar a fazer parte, é uma outra coisa. Diferente é um cara que caminhou contigo, né, bicho? É a mesma coisa, o Pelé te conhece, pô. Se em algum momento tu precisar de alguma coisa do Pelé à distância, ele te conhece. O meu professor tá lá em Rondônia, pô, eu conheço o cara, eu sei como é que ele tá dando aula, desde quando ele saiu de mim, ele tá dando aula, eu conheço o cara não é um João ninguém, né, cara? Então claro, é diferente, né? É diferente. As pessoas confundem. E daí você abriu a Gracie Barra Premium lá no Bom Retiro. Bom Retiro, né? Eu ia dizer Saguaçu, porque o Saguaçu tá ali por trás ali. Não, foi lá na CIB do Bom Retiro lá. Na verdade, quem achou aquele espaço, inclusive, foi o André Campos. Na época, conversou com o Jean e aí me chamou, me apresentou o Jean. Eu já conhecia o Jean do passado, mas até porque o Jean também fez faculdade de educação física e tal, mas tinha perdido o contato, né? E a gente sentou, conversou e a gente começou um trabalho lá. E aí você montou lá. Depois você foi para o Nova Brasília. A tua ida para Nova Brasília, ela foi por questão de espaço? Cara, mais uma vez, é o acaso que dá certo, né? O que acontece? O Jean, que é dono da CIV do Bom Retiro, abriu uma academia lá no Nova Brasília. Quando ele foi abrir a academia, eu falei para ele, pô, bicho, tu vai abrir uma academia no Nova Brasília, cara? Troço longe do caramba, meu irmão. Não sei nem onde é esse. Eu nem sabia direito onde era esse Nova Brasília. E daí ele me convidou para dar aula lá. Daí eu fiquei meio reticente, né, cara? Falei, pô, Nova Brasília é muito longe. Só que daí ele me levou lá na academia e eu, nessa época, já estava morando em Araquari. Hoje eu moro em Araquari, né? Minha academia lá em Joinville, mas eu moro em Araquari. E a entrada da academia do Nova Brasília pela BR é mais fácil. Eu vindo de casa de Araquari, Nova Brasília é um pulo para mim. E daí ele me mostrou a sala, ele falou, cara, essa sala aqui vai ser toda tua, é assim, assado, pá, pá, pá. E eu topei o desafio, entendeu? Então, eu abri a academia lá, eu fiquei um tempo dando aulas ainda no Bom Retiro e ficava no Nova Brasília também, né? Eu tinha um espaço na grade de horários da academia do Bom Retiro e comecei um trabalho no Nova Brasília sem nenhum aluno. O primeiro cara que entrou no tatame para ter aula comigo lá no Nova Brasília, hoje é meu faixa preta, cara, um dos caras mais fiéis que eu tenho, e eu chamo ele de 01, né? Eu chamo, bora, vai lá com o 01, rapaz, vai treinar lá com o 01, eu falo, porque ele foi, quando eu dei a primeira aula, ele foi o primeiro cara que entrou assim, e era só eu e ele, entendeu? E a coisa foi se construindo, e em algum momento ficou muito penoso para mim. Eu saía de casa, ia dar aula para o Nova Brasília, ia lá para o Bom Retiro, do Bom Retiro eu voltava para o Nova Brasília, para depois vir para casa da... E eu sempre busquei também um estilo de vida adequado, né, cara? Eu acho que tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. E isso não estava fazendo bem para mim. E aí, em algum momento, eu acabei decidindo ficar só no Nova Brasília, ficou mais prático para mim, e aí, cara, construí um exército bem legal aí. Cara, ali no Nova Brasília, tu começou a construir, dali saiu a sede, os
projetos sociais e tal. Uma coisa assim, quando eu te perguntei da ida do Vitor para o Rio, né, não era nem a pergunta, o porquê de que ele foi, né? Mas você acabou falando. Era mais como o momento, porque foi depois que você, agora eu sei que você sugeriu que ele fosse, que foi depois da saída que você voltou a ter mais tempo para o jiu-jitsu, porque sendo treinador do Vitor Miranda, te consumia muito tempo. Né? Consumia bastante tempo, né? Consumia bastante tempo, eu sempre fui bem dedicado a ele. Mas aí tem uma outra história também, Fábio, que é assim, ó, hoje, se tu observar meu trabalho, ele não foca mais na competição, né? Então, é isso que eu ia chegar. Então, quando eu te perguntei, porque eu vejo, assim, ó, é igual quando um historiador estuda história, antes de Cristo, depois de Cristo. Então, tu começasse no Gil, aí veio o Muay Thai na tua vida, que te levou toda aquela série de compromissos com o Vitor Miranda. Vitor Miranda, em algum momento, migra para o MMA, e nessa migração do MMA, aí nós temos o Marciano depois do Muay Thai para o Jiu-Jitsu, digamos. Então, a minha pergunta, a ida dele foi o período, né? A VDV, antes do Vitor, depois do Vitor. Isso, Então, tipo, quando eu perguntei, foi a partir da ida do Vitor, porque a gente documentando os fatos na cronologia das coisas, né? Começou no Gil, começou lutar MMA, machucou, conheceu o Vitor ficaram um período juntos, o Vitor vai para o Rio, você tem a oportunidade novamente de se dedicar ao jiu-jitsu, abre a Gracie Prêmio, Nova Brasília, e aí quando eu te perguntei, em todas as suas viagens, se você agregou muitas coisas, por quê? Porque você não focou na competição, o que muita gente foca. E você foi um cara que praticamente foi o primeiro cara a viver só do jiu-jitsu, com uma academia, o que eu achei incrivelmente um êxito. Por quê? Porque a gente sabe que viver do esporte no Brasil sempre foi muito difícil, e ainda mais viver dando aula do jiu-jitsu. Então, quando eu te perguntei da metodologia, dos conhecimentos, se aquilo agregou muito para você, porque você conseguiu construir uma estrutura de pessoas, de unidade, de lealdade, que gerou a tua sete jiu-jitsu com os teus 7 pilares, e você, eu lembro que você trabalhava no SESI, no SESC, e você saiu de um emprego seguro para ir virar autônomo de um tipo de trabalho que não tem garantia nenhuma. E se amanhã... Entendeu? Deixa eu te contar uma sobre essa aí, então. Eu trabalhava no SESI e eu tinha um bom cargo no SESI. Pois vocês trabalhavam no SESI. Eu tinha um bom cargo no SESI e eu tinha recém-casado. Eu cheguei para minha esposa e falei, olha só, eu vou pedir a conta do SESI. E não era aquelas coisas de ficar fazendo coisa para mandar, tem gente que faz coisa para ser mandado para a rua, não. Eu falei, eu vou pedir a conta do SESI e eu vou dar aula só de jiu-jitsu. E daí ela falou assim, tá maluco? Pô, e o plano de saúde, o salário é bom, isso e aquilo, aquele outro. Cara, ela foi totalmente contra. E quando eu casei, eu sempre falei que eu nunca moraria de aluguel. Por conta disso, eu tinha um planejamento, né? Eu precisava economizar algumas coisas, eu tinha um planejamento. Aí eu fui morar, a minha mãe mora num sobrado, no Boa Vista, eu fui morar embaixo do sobrado dela. Eu fiquei numa partezinha da parte de baixo e ela ficou na parte de cima, né? Uhum. E aí a minha mulher foi contra a minha saída do SESI, eu olhei para a minha mulher e falei assim, olha só, deixa eu te falar uma coisa, eu vou trabalhar com jiu-jitsu, em 5 anos nós vamos ter a nossa casa própria paga, eu não vou financiar a casa, não vou fazer nada disso, eu vou construir uma casa. 20 dias antes de fazer 5 anos, eu me mudei para essa casa aqui que tá vendo. Aí você tem uma área verde muito bonita, eu vejo, já vi algumas fotos. Tem. Eu sempre quis uma área rural, né? Eu tenho um terreno aqui de 3 mil metros quadrados, eu crio umas galinhas, meus filhos se divertem um monte aí, uma benção. Quando eu fui para o Vila Nova, foi justamente porque tinha a zona rural e eu morava na zona rural do Vila Nova. Por isso que eu abri a academia lá. Eu dava aula no Vila Nova, pegava a estrada Blumenau, e aquela que leva para o Rio Piraí ali, que leva para aquela cachoeira, né? Eu morava ali. Morei 5 anos ali. Bom demais. Nossa, adorava. Acordar de manhã,
verde, não tinha barulho de carro, não tinha nada. Todo mundo odiava me dar carona para me levar em casa, né? Mas eu amava. Em casa, acorda de manhã, tem arara azul, tem cano aí nas árvores. Não, isso aí isso é o melhor de tudo, né, cara? Então, pô, parabéns, né, pô, conseguiu, cumpriu a promessa para a mulher, 20 dias antes conseguiu comprar a casa, mas eu queria entrar para finalizar, né, nessa questão da metodologia, assim, você não focou Na no competição. jiu-jitsu competitivo, o que eu acho muito, o que eu me divido, porque eu gosto da competição, mas eu acho que o jiu-jitsu competitivo ele tirou muita coisa do jiu-jitsu em si, né? Quando você fala da defesa pessoal, o próprio Eli Gracie criou o jiu-jitsu voltado para a defesa pessoal, né? Para o mais fraco ganhar do mais forte. E você vê que hoje isso não é ensinado mais, né? Em muitas academias. E o jiu-jitsu como filosofia, como para transformar a vida das pessoas, não necessariamente vai ser um jiu-jitsu competitivo, né? Como é que tu conseguiu, focando só nessa parte, tirando a competição de lado, nunca teve atletas teu que quiseram competir, como que você conseguiu, qual foi o teu plano, tua metodologia para criar esse exército de pessoas que estão no jiu-jitsu, pela qualidade de vida, que é o que eu acho que o jiu-jitsu proporciona? Eu acho que a gente precisa contextualizar um pouquinho disso aí, porque é o seguinte, hoje, quando alguém entra na SET, eu deixo muito claro para essa pessoa, digo, ó, o objetivo da SET não é a competição. Se um dia você quiser competir, isso tem que nascer dentro de você e você tem que avisar isso para mim. Eu jamais vou te convidar para competir. Então, primeiro que isso já peneira, porque se o cara vem só com aquele objetivo competitivo, ele já nem fica na SET. E para mim está ótimo, porque não é o objetivo da SET. E, ainda assim, não tendo objetivo competitivo, eu tenho alguns poucos atletas ainda que trazem ótimos resultados. Então, eu já tive 2 atletas que foram campeões brasileiros de jiu-jitsu, né? Um na faixa roxa, outro na faixa azul. Eu tenho uma menina lá que é a Geise, que ganha tudo onde ela vai. Então, são poucos que entendem a visão da SET e que continuam a trilhar esse caminho, mas eles entendem a filosofia da SET. Um competidor que não entende a filosofia da ajuda em grupo, de que o mais graduado tem que ajudar o menos graduado, esse cara não pode ficar na SET, eu quero que ele saia da SET e vá para outro lugar. Por que eu fundamentei o meu trabalho assim? Porque, e aí é uma experiência individual, particular, intransferível, cada um tem a sua. Como tu bem disse, eu tive em grandes eventos, tive grandes experiências, né? E isso me mostrou que a competição não tem sentido nenhum, cara. Sabe? A competição não se trata de quem é melhor ou pior. Quantos bochechas podem estar na favela no Rio de Janeiro lá que nunca vão ter a oportunidade de nem treinar jiu-jitsu? Porque não tem dinheiro para pagar uma academia ou para ter um kimono. Ou talvez já treinam no projeto social, são bons, mas nunca vão conseguir uma passagem para sair do Rio de Janeiro. Então, o jiu-jitsu ou a competição em si, ela não trata de quem é melhor ou pior. Ela trata de uma amostragem onde tem indivíduos ali que se destacam naquela amostragem. Ok? Agora, a competição, ela é única e exclusivamente, para mim, na minha visão, tá? Por favor, eu acho que ela tem coisas muito positivas ainda que elas podem... ela pode agregar algo positivo para o ser humano, desde que seja bem conduzida, mas nada mais é do que o Coliseu de Roma institucionalizado, industrializado, entendeu? A competição nada mais é que isso, pô. Tu acha que o cara da Olimpíadas, que organiza a Olimpíada, está preocupado se é o Usain Bolt é o cara mais rápido do mundo? Não está preocupado com isso, pô. Está preocupado com os bilhões que vão entrar sabe? A mesma coisa que me irrita muito, por exemplo, na Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, entra milhões de inscrição e os caras não são capazes de premiar pelo menos a categoria adulto, pelo menos a categoria top, adulto faixa preta. Premiar em dinheiro, cara. Os caras doam a vida. Sim, sabe? É verdade. Então, a competição não se trata de homenagear o atleta. 2 semanas atrás eu falava com um ex-atleta olímpico, nadador, cara, ele quase chorou falando para mim, quando ele machucou o ombro, precisou sair das competições, perdeu os patrocínios e nem o Comitê Olímpico Brasileiro apoiou o cara. Competição é um negócio onde pessoas que observam
a necessidade do ser humano de competir entre si, visualizam uma forma de potencializar aquilo ganhando grana. Claro. Isso é competição. Isso é competição. Competição é uma indústria. Esquece esse negócio de... E eu não digiro mais bem isso. Eu vivi isso na prática, né? Deixa eu te contar uma história. Quando o Vitor ganhou o K1 na Turquia, isso dava acesso para nós ao evento principal no Japão, que era o Sonho. Esse era o Sonho. Isso foi 2007. Quando vira o ano, eles botam mais uma etapa na nossa vida. Eles botam a Hungria. Aí nós vamos para a Hungria, o Vitor luta com o Zabit Samedov, o cara só corre o tempo todo. Era um cara mais leve, assim, na categoria de peso pesado. Cara, eu não lembro, mas ele devia pesar uns 87 quilos. Só tinha peso pesado, acima de 100, ele tinha uns 87. Cara, ele só correu o tempo todo. Só que nessa corrida dele, o Vitor dava uma patada e ele dava um monte de soco assim, sem efetividade, e saía correndo. Ele correu 3 rounds. E ele ganhou essa luta por ponto. Eu acho que eu vi essa luta aí. E ele ganhou essa luta Ele ganhou essa luta por ponto e ganhou a chance de ir para o Japão, fazendo uma luta. O Vitor tinha feito 3 na Turquia. O empresário desse cara era um russo, que era o mesmo empresário do Vitor, que era presidente do K1 na Europa. E aí, nas conversas com o Igor, que era o empresário russo, eu questionei ele, né? Se o Vitor realmente ele tinha possibilidade de chegar no Japão, né? Que era o sonho. E aí, cara, o que ele me falou foi ótimo, porque foi ali onde me deu todo esse start e eu comecei a pensar na competição de forma diferente. Ele falou assim, o Vitor é muito bom. O Vitor é um dos melhores. Inclusive, eu acho que ele era o melhor que estava aqui essa noite. Mas vocês são brasileiros. Para vocês não basta ser bom. Porque nós queremos ver europeus e asiáticos lutando. O evento passa ao vivo na Europa e no Japão. Não tem muito sentido nós trazermos você lá do outro lado. Sabe, aquilo ali foi um balde de água fria. Ali eu vi a máquina, né? Falei, e ele tá certo, ele não tá errado, né? Ele é o homem de negócio, pô. Tu tem uma empresa, eu não te dou dinheiro, tu vai chegar para mim e falar, ô Alexandre, valeu, obrigado, show de bola, vamos para a próxima e, né? Só que aquilo ali abriu meus olhos que até antes desse momento estavam fechados pela aquela coisa que a gente tem de ser o melhor, de ser o campeão, de conquistar, entendeu? Já estava na bolha ainda, naquele universo da... Isso, estava naquela bolha e aí depois, né, eu conheci outros grandes nomes, né, até pela equipe que eu fiz parte há muito tempo e a bolha foi cada vez explodindo mais, né, cara? Quando eu sou chamado para trabalhar de forma social, essa bolha se arrebenta de uma vez. Porque eu olho para um monte de criança, cara, que sabe, uma palavra faz a diferença na vida delas, uma oração faz a diferença na vida delas, e talvez se eu ficasse incentivando competição, agressividade, não estou dizendo que não dá para fazer se for feito direito, mas pouca gente faz direito. Eu conheço poucos professores que fazem isso direito. Até porque tu vai nos campeonatos de jiu-jitsu, é neguinho falando palavrão, xingando o árbitro, desrespeito total, sabe? E eu não queria aquelas crianças envolvidas nisso. Isso elas já tinham lá. Elas já têm lá no bairro delas. Ah, seu filho do não sei o quê, vai tomar não sei aonde e tal. Aí eu ia levar elas para um ambiente onde o que eu digo que é referência ia estar fazendo a mesma coisa que ela vê no bairro. Elas iam ver um professor xingando o juiz, pô. O juiz é a ordem máxima ali, pô, no momento. Entendeu? Pô, seu não sei o quê, a tua mãe... Não, era isso aí então eu percebi, cara, para mim, tá? Para mim. Eu não discuto isso com ninguém, eu não converso isso com ninguém, mas quando me perguntam eu falo, porque eu acho que cada um tem que seguir aquilo que acredita. O que eu acredito é o jiu-jitsu pode mudar a vida das pessoas e não precisa da competição. Ah, quer competir? Ok, vai em frente, vamos lá, eu vou te ajudar, mas não é isso que vai mudar a tua vida. Não, claro, eu concordo contigo. Eu acho que o jiu-jitsu por si só já vai fazer a mudança em muitos aspectos. Quanto à competição, eu competi no MMA, então, tipo, eu acho que muitas vezes o cara tem aquela necessidade de testar a si mesmo, de superação própria. Mas é que nem você falou, no mundo
das competições existe todo o show business, toda a máquina que faz, que tem um interesse por trás daquilo tudo ali e que não tem interesse em quem está ali em si, e, né? Então, só mais em quem pode te tirar algum retorno. Então, tirando o fato de que você quer se testar ou não, e etc., que é o que eu acho que é válido na competição, mas a competição, ela tira a gente, sendo praticante de uma arte marcial milenar, e você vai muitas vezes nas competições, é que nem você falou, não tem o respeito, e ela tira dos atletas coisas que não deveriam. Os atletas expõem um lado deles que não deveriam. Então, por isso, existem os atletas de jiu-jitsu, existem os praticantes de jiu-jitsu. Pô, você vê naquelas encaradas, o cara empurrando o outro, o cara xingando o outro, aqueles eventos como a Copa Pódio, o BJJ Star, que são eventos que servem para promover o jiu-jitsu, mas os atletas vão ali para se ofenderem uns aos outros, então tira toda aquela parte da honra do esporte, da arte marcial. Então, isso eu acho feio, essa é a parte que eu gosto. E tem uma outra coisa também, né, Fábio? Assim, ó, muita gente fica presa à sua própria condição mental. O que eu quero dizer com isso? Eu estudei treinamento esportivo de forma incessante. Eu sou especializado em treinamento esportivo de alto rendimento. Quando você estuda treinamento esportivo de alto rendimento, você começa a pensar como alguém que tem que observar o lado científico da coisa, né? E, inclusive, as possibilidades de cada pessoa, certo? Uhum. Então, hoje, eu olho para uma pessoa, pode errar. Daí os caras citam o Michael Jordan, tá? Pode errar, mas hoje eu olho para uma pessoa, o cara vem assim e fala, pai, eu quero ser campeão mundial de jiu-jitsu, não sei o quê. Eu olho um treino dele, não vai chegar, filho. Não vai chegar. Sabe? O campeão, quando a gente fala de treinamento esportivo, o campeão nasce pronto. Ele tem flexibilidade, ele tem força, ele tem resistência, ele tem uma condição mental que ninguém abala ele, sabe? Ele tem ferramenta. Você pode trabalhar alguns aspectos e melhorar algumas valências? Pode, mas nenhum professor faz um campeão mundial. O campeão mundial, ele nasce com características que vão fazer ele chegar fora do gráfico. Né? Eu e você, ou qualquer outra pessoa, com muito esforço, com muita dedicação, podemos chegar no topo do gráfico? Podemos. Mas o campeão mundial, ele tem valências que traz ele aqui, ó, traz ele acima desse topo. Por exemplo, eu tenho um menino que eu tenho certeza absoluta que ele seria campeão mundial de jiu-jitsu. Eu tenho certeza absoluta. Sabe, com 15 anos, ele já batia em tudo quanto era adulto, não tem pra onde correr. Hoje ele é um faixa roxa. E eu falei para ele, bicho, olha só, durante todos esses anos que eu estou dando aula, tu é uma pedra preciosa, bicho. Tu pode ser campeão mundial de jiu-jitsu. E se tu quiser, eu vou te ajudar nisso. Não pode ser. Daí ele tinha, não lembro se 16 ou 17 anos na época, ele olhou para mim e falou assim, pô, professor, mas eu não quero. Eu quero ser médico. Tá entendendo? Ele já é campeão mundial, mano. Já tem a visão clara do que ele quer ser. Ele vai ser o melhor médico do mundo, porque ele parou de treinar jiu-jitsu para estudar para medicina. Ele tem clareza, sabe? O campeão mundial tem isso dentro dele. Então, por mais que esse menino tenha ferramentas para ser campeão mundial no jiu-jitsu, ele não tem o software, ele não quer ser e pronto. Ninguém vai incutir isso no cara. Claro. Tá entendendo? Então tu observa essas coisas, além do que, voltando para a área da vulnerabilidade, da questão social, cara, o esporte de alto rendimento ele é excludente, mano. Pode falar o que quiser para mim. Pode tecer a tese que tu quiser. Como tu falou, é legal para se testar? Tempos atrás, eu lutei o Mundial sem kimono em São Paulo, pô, é legal, a gente gosta, a gente sabe aquela adrenalina, mas ele é excludente. Ele é excludente. Nem todos serão campeão mundial. Muito pelo contrário, 0,001% da população do mundo vai ser campeão mundial. Nem todo mundo que luta MMA vai conseguir viver do MMA. A maioria dos atletas do MMA é miserável, não tem dinheiro. Vive mendigando em sinaleiro para custear treinamento. Sim. Então, sabe, ele é excludente. E aquilo que é excludente não alimenta mais a minha alma. Né? Porque hoje a gente, cara, tem que pensar com a mente de Cristo, né? Temos que pensar em fazer o melhor para as pessoas e pensar como ajudá-las sem enganá-las. Eu não consigo olhar para um cara, o cara chega na minha academia, já operou o joelho, já fez isso, já fez aquilo, e fala, vem, quer ser campeão brasileiro.
não consigo olhar para ele e dizer assim, cara, vamos lá, eu vou quebrar mais o outro joelho teu e vai dar certo. Entendeu? É difícil, cara. Mas também esses títulos essas nomenclaturas aí não. Que nem eu estou te falando, não só a essência do esporte, né? Se o cara quiser se testar, ir lá para um campeonato, se ele quiser se testar, ele tem um caminho a seguir, ele vai lá e se testa, mas não é a essência do esporte, né, Alexandre? A gente sabe que Claro. jiu-jitsu é muito mais do que isso. Competição não é tudo, a questão da honra, eu acho que nem esses seus pilares, questão da honra, questão do cara se alimentar bem, ter uma vida saudável, né? Ter um ambiente saudável, o jiu-jitsu pode transformar ele num bom cidadão, ele tendo os objetivos deles claro, o cara pode ser um médico, um engenheiro, praticante de jiu-jitsu, vai ter um autocontrole, vai ter, claro, conseguir enxergar um ambiente de uma forma diferente, e se precisar, vai saber agir numa situação de crise, né? Então, eu acho que é isso aí. Cara, chegamos ao fim da nossa entrevista aqui, da nossa charla. Eu tinha uma série de perguntas, mas muitas você perguntou respondeu sem eu te fazer a pergunta, então não vou voltar em alguns temas. Te agradeço demais pelo teu tempo disponibilizado, tá? Obrigado demais por essa oportunidade de estar trocando essa ideia. Quando eu morei em Joinville, nós nunca tivemos essa oportunidade de conversar assim, abertamente, assim, sobre várias coisas. Muito obrigado mesmo. Sucesso na tua caminhada, desejo muito sucesso e que a SET cresça com esses fundamentos sem perder essa essência que foi o start para ela começar. Então, muito obrigado e que Deus abençoe você e sua família. Valeu, Fábio. Eu que agradeço pela oportunidade. Desculpa se eu falei demais em algum momento, né? Mas falar de história é difícil, cronologicamente, né? Nossa mente vai deixando passar algumas coisas. Mas é isso aí, cara. Eu espero que essa seja de alguma valia para alguém que assista isso. Parabéns pela iniciativa aí, tá falando com a galera, isso é legal, dar voz para todo mundo. E eu espero isso aí, cara. Eu espero que o esporte que a gente ama possa realmente modificar a vida de muita gente aí pelo mundo todo. Amém.